Boa noite, gente. Fala, Piritiba. Gente, eu tô tentando fazer uma experiência aqui com a PJ de feira. Nós combinamos de fazer uma live hoje. Eu nunca tinha feito live no Instagram. E acaba que a gente não tá conseguindo pela página deles. Aí eu abri aqui na minha. Tô esperando o pessoal entrar. Oi, Astrude. E aí eu vou bater um papo com eles hoje sobre política e pandemia. Vamos ver se o pessoal entra aí pra gente conversar sobre esse tema aí tão relevante nesse momento. Deixa eu ver aqui se eu consigo mandar o convite. Vamos ver se o Eric aí entra pra gente fazer esse bate-papo. Oi, Larissa. Olha a PJ. Acho que entrou aí. Vamos lá. Acho que agora foi. Pronto. Pronto. Então, gente, vamos chegando. Tá dando para ouvir os dois bem? Boa noite, sejam bem-vindos, vamos chegando. Quem tá chegando, que não estava no primeiro momento, dá um oi, fala de onde é. Fala o nome do grupo, da cidade. Agora que eu botei na minha página, tá vindo um monte de amigos meus aqui. É assim mesmo que acontece. Assim. Tem gente de Cruz das Almas, da Diocese de Cruz das Almas, Diocese do Recôncavo. Sim, Bem-vinda. sim. Olha aí a galera. Didi, do MST, acabei de ver aqui. Tem uma companheira do MDD lá do Rio Grande do Sul, Mona Lisa, minha colega de colégio, muitos anos. É, Encontrei. Meu Deus. faz parte das lives, é assim mesmo. É, né? Essa exposição nas redes, eu não me acostumei ainda não. É, então, eu também sou a primeira live que eu tô fazendo também é essa. Então, Oi, Raquel. então Pois é, pessoal que é da PJ, dá um oi. Se tiver aí no WhatsApp, manda o pessoal vir para cá, certo? Que já começou. agora, no caso, Eric, mesmo eu transmitindo por aqui, quando vocês entram, vocês transmitem também pela página de vocês, né? É, aparece também. Ah, ótimo, ótimo. Eu Pronto. participei de duas lives, mas pelo Facebook, né? A ferramenta do Instagram eu não conhecia ainda. Certo. Eu acho que chegou já a maioria das pessoas já. Legal. Então, acho que eu vou me aposentar porque tem gente que não estava no outro momento. Então, eu vou falar Tudo rapidinho. bem, manda Aí, ver. aí você começa também se apresenta e depois começa, né? Tá bom, Aí, combinado. esse bate-papo, né? Então, gente, para quem chegou agora, a gente vai falar sobre
as questões políticas nessa pandemia, né? Embora a gente tenha um momento que deve estar de isolamento social, né? Alguns não estão, né? Então, mesmo com essa questão toda, a gente está vendo que a política não para, né? A política, ela talvez seja mais forte até agora, né? Todas as questões, do que em outros momentos, né? Então, a gente vai discutir isso. Então, essa é a live da nossa Pastoral da Juventude. E meu nome é Eric, eu sou de Amélia Rodrigues, pertinho de Feira, né? Para quem é amigo de Pablo aí que não conhece. E a gente está nesses serviços, né? Na igreja, né? As pastorais, na pastoral da juventude aqui na paróquia, outras pastorais também, conselho missionário, por aí vai. E sou professor da rede estadual. Eu trabalho em outra região, trabalho lá em Santa Luz, já na região do Cisal, região cisaleira. Então, a gente está aqui para contribuir, a gente vai mediar esse momento, esse espaço. Então, a palavra agora fica com o Pablo. Beleza. Dá um oi aí para Tyson, Márcia, Fábia. Tô vendo aqui um monte de gente. Ezequiel. Gente, então, a gente está aqui numa live, né, promovida pela Pastoral da Juventude de Feira de Santana. E a gente vai falar, né, Eric acabou de tratar sobre isso, o tema política e pandemia no Brasil. Deixa eu fechar minha janela aqui, que eu acho que está com um pouquinho de barulho. E aí, né, eu fiquei aí fui convidado, né, recebi esse convite, então queria agradecer o convite aí desde já, né, é sempre importante para nós essa relação com as pastorais sociais, né, que façam um trabalho belíssimo, né, de compromisso verdadeiro, né, com os pobres, seguindo inclusive um pouco, muito na verdade, né, o exemplo aí do nosso Papa Francisco. Meu nome é Pablo, né, como o Eric já disse, eu sou advogado, formei aqui na Universidade Estadual de Feira de Santana no ano de 2016 e também sou militante da Consulta Popular, que é uma organização que existe aí há mais de 20 anos, né, lutando por um projeto popular pelo Brasil. Então a gente está aí no meio do povo, né, organizando os movimentos populares, contribuindo com a formação política e fazendo também, né, claro, sempre que a gente é demandado aí, aceitando esses convites aí, porque de fato é uma relação que a gente preza bastante, essa relação com as pastorais da igreja. Então é isso, novamente agradecer o convite e vamos fazer esse bate-papo aí, porque eu acho que a galera deve estar tá querendo, deve estar curiosa aí, né? Depois desse final de semana bem intenso, né? Os Estados Unidos pegando fogo aí, literalmente. Então, vamos fazer esse papo. Pronto. Então, a gente agradece desde já, Pablo. E nessa perspectiva, a gente vai falar sobre a política nesse tempo de pandemia, mas a gente tem que analisar, né, a conjuntura, como chegou a esse ponto, né, que a gente está agora. Então, a gente vai fazer esse percurso. Acho que primeiro a gente pode conversar sobre a questão, né, não tem jeito, tem que falar do governo federal, né, ou desgoverno federal, né. Então, Sim, a gente tem vários interesses, né, nesses meandros da política, né, obviamente, desde a campanha eleitoral e chegando até agora. Então, eu queria que o Papa falasse um pouquinho, né, sobre esses interesses que estão por trás, os grupos que fazem parte desse governo, que não é um único grupo, né? Está entrando agora um outro grupo, ultimamente, né? Está recebendo cargo, né? Então, a gente vai discutir um pouco isso agora. tá bom. Tem muita gente acenando aí, né? Essa coisa do Instagram, das redes sociais, que fica entrando e saindo. Então, só novamente reforçando, a gente está numa live aqui com a Pastoral da Juventude, falando sobre política e pandemia no Brasil, né? Então, a gente, né, já estamos vendo aí que com a pandemia, né, a crise brasileira, e aí eu falo a crise brasileira, apesar de a gente viver uma conjugação de crises, né, agora
com mais evidência uma crise sanitária, mas a gente tem, desde antes, né, da pandemia, uma crise econômica, uma crise política, uma crise social, que, na verdade, agora, nesse momento de pandemia, ela se aprofunda ainda mais. Então, é importante a gente pontuar isso, porque, às vezes, vem algumas pessoas, Douglas, colega meu do colégio aí, salve, salve, algumas pessoas que vêm dizer, né, que o Brasil, na verdade, está entrando em recessão, ou a economia agora não está vingando, mas, na verdade, isso é anterior ao período da pandemia, né? Então, é importante a gente pontuar isso, porque, inclusive, o discurso oficial, né, o discurso do governo, é de que agora a gente deu uma pausa na economia, né? Então, vamos garantir os empregos, né? Vamos garantir agora uma passagem mais segura durante a pandemia, para a gente ter menor prejuízo ali na frente. É certo que a crise econômica, né, e a crise social, que aí vem com ela a fome, o desemprego e inúmeros outros problemas, né, que assolam o nosso país, elas vêm também como um reflexo da crise econômica. Entretanto, né, essa crise econômica ela é anterior à pandemia, então é bom que a gente deixe isso bem pontuado, né, porque às vezes isso gera uma certa confusão, assim, né, e é inclusive para a gente fazer o bom contraponto, né, ao discurso oficial. Tratando desse tema que você fala, Eric, né, desse governo, né, desgoverno aí, o governo Bolsonaro, desde o início, né, esse governo ele foi construído, né, ou viabilizado por uma conjugação de interesses. Né? Então nós tínhamos ali um presidente que desde antes da eleição, né, isso agora a gente está vendo novamente com as manifestações aí pedindo intervenção militar, né, falando aí do artigo 42 da Constituição Federal, né, mas essa sanha, digamos assim, autoritária, ela é inclusive anterior à pandemia. Então, o próprio Bolsonaro, apesar de ter sido eleito, ele já defendia, né, a prática, vamos dizer assim, a história da ditadura militar, inclusive promovendo aí uma tentativa de revisionismo histórico, né, que é de dizer que não teve ditadura, que não teve tortura. Então, é importante a gente pontuar isso, porque isso, inclusive, representa hoje um dos setores mais importantes desse governo e que dão sustentação ao governo, que são os militares, né? Ou pelo menos parte deles. Isso ainda é um assunto bastante polêmico, né? Que gera ainda, digamos, diversos debates dos melhores analistas aí que a gente possa acompanhar, mas é certo que as Forças Armadas, né, os militares, eles estão na política, né? Os militares, desde o final da ditadura, eles tinham adotado um papel de, digamos assim, retornar, perdão, aos quartéis e cumprir a sua função, a sua missão constitucional, né? Entretanto, né, o que a gente vê desde o governo Temer, isso já estava ali se ensaiando um pouco com o retorno, né, do Gabinete de Segurança Institucional, né, que ali na época era o Sérgio Etchegoyen. Os militares eles estavam retomando esse papel protagonista na política. Né, e hoje nós temos aí mais de 3 mil militares, seja da ativa ou da reserva, ocupando cargos de primeiro e segundo escalão no governo, ou seja, são cargos centrais, como ministérios, chefias de gabinete, assessorias. Os militares, eles, se a gente puder, inclusive, ter um olhar da caracterização do governo, hoje a gente poderia até afirmar que já temos um governo militar. Né? O presidente é militar, o vice é militar, o ministro-chefe da Casa Civil é um militar, o secretário-geral de governo é um militar. Né? Então, os ministros palacianos, o Palácio do Planalto está literalmente ocupado por militares. Então, esse é um dos setores, dos segmentos aí que compõem o governo. Um segundo segmento importante são daqueles segmentos que estão associados aí, vamos dizer assim, a interesses do grande capital internacional, né? Vamos dizer assim, das grandes empresas, das grandes corporações. Mesmo sendo, inclusive, compostos, né, aí por brasileiros, mas que representam interesses internacionais e ou estão associados a esses interesses.
E isso, inclusive, a gente vê aí desde o início do governo a ideia lá do super-ministro, né, que é o Paulo Guedes, que inclusive fundiu antigos ministérios, como a gente tem o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento, o Ministério do Trabalho, né, e todos esses ministérios aí se fundiram no Ministério da Economia. E, por último, a gente teria um terceiro setor, ou seja, esses três pilares aí, né, que o último seria dos lavajatistas, dessa turma do combate à corrupção, né, da turma que foi para a rua pedir fora Dilma, né, do pessoal que defendeu a Lava Jato, que tem na figura de Sérgio Moro, né, que agora já saiu do governo, a sua principal representação, né, desses anseios, né, do combate à corrupção e dessa questão aí, digamos assim, mais, inclusive, mobilizando a classe média, né, mais especificamente a classe média. Então, esses três segmentos, eles compuseram, né, o governo Bolsonaro e foram eles a composição desse conjunto de interesses, não é apenas um interesse, mas que é representado na eleição aí do atual presidente, que possibilitou, né, a ascensão aí de Bolsonaro ao governo. Eu também estava pensando aqui que tem um grupo também que apoia muito, né, o pessoal, né, os fãs de Bolsonaro, digamos assim, que são os fundamentalistas religiosos. Aí eu queria saber Verdade. de você, eles, de certa forma, eles realmente participam do governo ou eles são, muitas vezes, massa de manobra mesmo? Eu diria, Eric, que os fundamentalistas religiosos, eles compõem hoje o que a gente chama de um núcleo mais ideológico do governo. Se a gente for analisar algumas figuras, né, inclusive nós temos agora o atual ministro da Justiça, né, que substituiu Sérgio Moro, né, que é um pastor evangélico e que, né, faz reverência aí a Bolsonaro, né, agradecimentos públicos, enfim. E que eu acho que é muito o retrato da composição do governo, assim, né? Mas sim, o fundamentalismo religioso, em certa medida, né, surfou, né, o Bolsonaro surfou no fundamentalismo religioso. Então, o conservadorismo, né, a questão da homofobia, os valores conservadores da sociedade, em especial, né, a gente tem aí o destaque para o neopentecostalismo, né, que é um setor, um segmento aí dos evangélicos que é mais conservador, né, que adota esses valores aí, inclusive o que a gente chama da teologia da prosperidade, né, Deus vai me dar, Deus vai me garantir. Em certa medida, né, a gente pode ter até uma comparação do que significa Deus para essas pessoas, assim, né? Porque se você for perguntar para muitos evangélicos, né, por qual foi o motivo de ele ter aderido à igreja, né? Muitos deles vão falar assim, né, porque é uma família, né, porque o pastor me acolhe, porque as pessoas me respeitam, porque eu consegui trabalho. Então também tem muitas questões materiais em jogo. Então a gente não necessariamente coloca somente a crença religiosa como um fator determinante para esses segmentos. E isso, né, o bolsonarismo surfou muito bem, assim, né? Ele fala os valores do trabalho, inclusive flerta muito com esse valor, né, que a pessoa, que muitos, inclusive, desses evangélicos, se a gente for analisar, estão nas periferias brasileiras, né, ou seja, os mais pobres, né, as igrejas neopentecostais entraram com força nos segmentos, nas favelas, né, nos grandes centros urbanos, onde a gente tem uma maior, vamos dizer assim, incidência da pobreza, e é justamente onde é que você vai buscar, né, a solução, onde não existe Estado para garantir políticas sociais, onde não existe Estado, né, para ter um mínimo de proteção social. Você vai buscar em Deus. Né? Então o neopentecostalismo ele surfou nisso e o bolsonarismo, na verdade, se aproveita de uma ideologia conservadora, né, da teologia da prosperidade e também da relação com esses segmentos. Né? Ali você tem a própria Igreja Universal, né, que tem uma TV, que tem um partido, que tem um jornal. A gente fala, qual é o maior jornal de circulação no Brasil?
Normalmente o pessoal fala, Folha de São Paulo, é o Globo. Não, gente, é o Jornal da Universal. Então, só para a gente ter uma dimensão de como a teologia da prosperidade chega e chega com força na classe trabalhadora. E é isso, Bolsonaro, ele na verdade fez essa aliança com esses segmentos que também... Aí entra um outro elemento, né, que eu acho que a gente pode falar, essa questão do antipetismo, né, mas eu acho que determinantemente surfou na ideologia conservadora, né, e o neopentecostalismo, ele de fato, ele mobiliza esse sentimento conservador da sociedade. Outra coisa, você acha que os militares, você acha que eles são um grupo coeso, que todos os segmentos, né, o Exército, a Marinha, a Força Aérea, será que eles são um segmento realmente que está totalmente apoiando o governo? Tem pessoas que dizem que não, outros dizem que todos estão ali junto mesmo, e a gente vê realmente cada vez com mais cargos. Qual a sua opinião sobre isso? Então, só para falar de novo, aí já entrou um monte de gente enquanto a gente está conversando. Nós estamos aqui num bate-papo com a PJ de Feira de Santana sobre a questão da pandemia, né? Mas a gente fazer uma análise política também dos acontecimentos, né? Mais recentes e também do governo Bolsonaro. Sobre a questão dos militares, Eric, como eu disse, ainda é um tema muito polêmico e que divide muita opinião entre os analistas. Mas eu não tenho dúvida, assim como em qualquer grupo, existem entendimentos distintos. Mas existe também aquilo que os unifica. Então, eu acho que no fundamental, isso daí é uma opinião muito pessoal, mas eu acho que os acontecimentos têm comprovado isso, que os militares, eles estão muito preocupados, né, em manter um grau de unidade para passar uma imagem para a sociedade, inclusive, de que existe uma concordância, né, em torno das políticas que estão sendo aplicadas. A questão do governo hoje, a gente percebe em alguns pequenos momentos que existem, né, vamos dizer assim, desentendimentos. Como eu disse, esses desentendimentos existem em qualquer grupo, né, seja ele qual for, de direita, de esquerda, progressista, conservador. Mas no fundamental eles estão unificados, né, que é de fato essa retomada do protagonismo, né, das Forças Armadas na política brasileira, e isso é uma grande novidade, volto a dizer. Né? Isso é uma coisa que remonta ao pé da ditadura militar, que terminou em 1985, então a gente já tem aí 35 anos. Então, agora, em 2020, é claro que isso estava sendo gestado aí com as insatisfações, inclusive, né, a questão da Comissão da Verdade, né, Dilma promovendo ali as investigações do crime da ditadura, e existia uma grande insatisfação. Muitos militares reclamavam que isso, na verdade, né, não passava de revanchismo. O próprio Mourão, né, na época que, que ele do governo Dilma, né, ele era general, não me recordo se já era, chegou a ser no Haiti ou foi em alguma intervenção, alguma missão do Exército Brasileiro, e a presidenta Dilma, né, fez um processo de enfrentamento direto ali à posição dos militares, ou desse alto comando, né, e isso representa nada mais que algo mal resolvido também da nossa história, né, porque se a gente for lembrar, a gente teve a lei da anistia no final da ditadura, então todo aquele generalato, todo aquele, vamos dizer assim, aqueles militares de alta patente que estavam ali, né, no período da ditadura, na verdade, eles permaneceram nos seus cargos após o fim do regime militar. E isso também, querendo ou não, forma uma ideologia, né? Existe vamos dizer assim, uma concordância na formação e uma continuidade. Não existe uma interrupção. Então, os militares, eles convergiram nesse momento esses interesses, que estão no governo, são governo, né? E eles querem passar uma imagem de que a instituição está unificada, as Forças Armadas. Então, até o momento, eu acho que não houve divergências fundamentais, cruciais, para que
a gente tivesse aí, vamos dizer assim, um racha nas Forças Armadas. Mas o que está acontecendo existem os desentendimentos. Santos Cruz, que era um general aí que estava compondo o governo, né, saiu aí xingando o Bolsonaro publicamente, falando mal, fala mal do governo até hoje. A gente pode encontrar diversos artigos na internet aí do general Santos Cruz. A gente tem aí esse pequeno, vamos dizer assim, ensaio, né, de plano Marshall, que o general Braga Neto, que é o ministro-chefe da Casa Civil, estava querendo propor, e aí Guedes já falou, não, vamos com calma. Então são pequenas coisas que vão aparecendo, mas que ainda, nesse momento, não apresentou nenhuma divergência fundamental, né, para quebrar a unidade aí dos militares dentro do governo. É isso. Agora, eu acho que a gente podia... Assim, é importante também falar ao pessoal que está aí entrando, está chegando, né? Quem também já está desde o começo, quem quiser contribuir, perguntar alguma coisa, certo? A palavra está sempre aberta, certo? Aí, quando a gente tiver, né, a possibilidade, a gente pode, né, pegar as perguntas e também aproveitar para discuti-las, certo? Aí eu queria ver também, Pablo, a questão, né, da escalada fascista, digamos assim, que está ocorrendo no nosso país. Não só no nosso país, mas no mundo todo, né? Mas aqui a gente percebe mais claramente, né? Todas as situações, né? Acho que aquele protesto esse final de semana, né, com o pessoal pegando elementos da Ku Klux Klan, então acho que aquilo ali já disse bastante, né, sobre o momento que a gente está vivendo no nosso país, né? Quem já estudou, quem já leu sobre, né, os movimentos, né, fascistas, né, nazistas, né, percebe muitos elementos. Então, o que a gente pode discutir sobre isso? Então, Eric, só mandar um alô aqui para Andréia Roseno, eu estou vendo aqui que mandou um alô. Saudades, Andréia. Então, a questão do fascismo, né, é bom que a gente fale aí do que foi o fascismo, né? É bom que a gente faça uma memória, um resgate histórico para a gente tratar um pouco desse tema, porque às vezes né, bombou na internet aí nos últimos dias essa coisa do antifascismo, né, as bandeirinhas aí circulando no WhatsApp, nas redes sociais. E o fascismo, né, quando a gente fala do fascismo, a gente sempre lembra da Alemanha nazista, que tinha aí o Adolf Hitler, né, como liderança, e do Benito Mussolini lá na Itália, né, que foram contemporâneos aí no período da Segunda Guerra, que, vamos dizer assim, popularizaram o que é a ideia de fascismo que nós temos hoje. O fascismo, e isso às vezes gera certa confusão também, né? Existem debates dos estudiosos aí das ciências sociais. Às vezes a gente fala, né, os fascistas, a polícia, a ditadura. E uma das características do fascismo clássico, né, era aquela característica de ser um movimento de massas. Ou seja, quando a gente tem uma ditadura, que é o oposto, assim, de um regime que a gente conhece como regime democrático, a gente tem aí a imposição da vontade de uma minoria, né, sobre uma maioria, com um viés, inclusive, de supremacia. A gente tem o caso da supremacia branca, né, que era algo muito concreto ali da Alemanha nazista, mas que tinha o apoio da maioria da sociedade alemã. E isso, inclusive, quando a gente fala do apoio, né, da maioria, de ser um movimento de massa, eu acho que remete ao Brasil de hoje. Porque se a gente for lembrar, mesmo com toda a sanha autoritária, né, com essa visão, né, retrógrada, né, militar do Bolsonaro, a gente teve, né, uma eleição em 2018 e ele foi eleito pela maioria, né, da população que garantiu aí, né, ou pelo menos confiou a ele a condução do Brasil por 4 anos. E isso é um elemento fundamental para a gente também caracterizar o período que nós vivemos hoje, né?
Na consulta, a gente tem feito um debate, temos tido também a contribuição aí do cientista Armando Boito, né, que é o professor lá da Unicamp, que caracteriza esse período atual como o período do neofascismo. Né? O neofascismo, justamente por causa dessa ideia do novo, né, novo fascismo, ou fascismo com as características atuais, né, mas que remete, de fato, a muitas dessas características supremacistas, né, autoritárias, e, ao mesmo tempo, de ser um movimento de massas. Né, porque se a gente for reconhecer o fato de Bolsonaro ter tido a maioria, né, inclusive ter adentrado aí as classes populares, segundo pesquisas, há uma base social que votava muito no PT, inclusive, né, ou uma base social, digamos assim, mais lulista, por causa da questão dos programas sociais, né? Mas a gente está vivendo, de fato, essa escalada, né? E isso tá muito explícito também nas manifestações antidemocráticas que têm acontecido, né? Todos os finais de semana, cada domingo, né, a gente tem visto aí que, inclusive, a grande mídia, né, que contribuiu bastante, inclusive, para o fortalecimento aí da Lava Jato, para o fortalecimento, né, do movimento que fez o impeachment de Dilma, é também a mesma mídia hoje que está denunciando, né, os movimentos antidemocráticos que ocorrem aos domingos ali promovidos, né, pelos bolsonaristas. E isso, querendo ou não, representa uma sanha fascista, né? A gente vê, inclusive, símbolos, né? Na Avenida Paulista, nesse final de semana, a gente tinha uma bandeira de um partido fascista ucraniano que estava sendo carregada por um manifestante, né? Esse manifestante, ele é instrutor de tiro lá na Ucrânia, e ele foi morar na Ucrânia desde que ocorreram lá os movimentos paramilitares que derrubaram o governo alguns anos atrás. Então é o tipo de pessoa assim que a gente tem nessas manifestações. A gente teve agora, que está aparecendo muito nas redes, né, a Sarah Winter, que está dando o que falar, né, que tirou a foto armada, né, e que a gente vê, inclusive, essa até uma comparação, eu vi muito interessante, assim, né, se fosse um preto, né, da favela que tivesse fazendo essa mesma posição. A polícia já estava no encalço dele no outro dia, né? Então é isso que está acontecendo, assim, né? Um movimento que é protagonizado por um setor que aí, nas análises, nas pesquisas aí do que é o bolsonarismo, né? Aquele bolsonarismo raiz fiel, são 30% do que foi o eleitorado, né? Tá girando aí em todos esses 30%, mas o que a gente vê, em geral, são pessoas de classe média alta, né? Pessoas brancas. Então, existe uma questão de classe muito real também, né, no movimento fascista aí que tá circulando aí, defendendo a intervenção militar, né? Então, imagine, nós temos um presidente que foi eleito e esse mesmo presidente está indo para manifestações que estão defendendo a intervenção militar. Então, assim, é uma contradição muito grande, né? Porque ele foi eleito, teve o posto de presidente garantido pelo voto e agora está querendo garantir a manutenção do posto, né, pela via das armas. Então, é uma grande contradição aí, né, o que é que nós estamos enfrentando, e é, de fato, um discurso fascista que está se construindo na sociedade. A gente não pode deixar que esse discurso simplesmente fale sozinho, né, ou fale sem um contraponto. A gente precisa fazer o contraponto, porque onde a gente viu esse tipo de discurso crescer, a gente teve a ascensão de regimes autocráticos, autoritários, e a gente não pode permitir que isso aconteça no nosso país. É isso. Pablo, a gente tô pegando aqui alguns comentários do pessoal. Aí a Maura, né, que é de Feira de Santana, ela perguntou como a juventude, nós, juventude militante, né, das pastorais, movimentos sociais, como é que a gente pode combater essa escalada, né, fascista aqui, né? Maneiras, né, que estratégias utilizar. E aí também a Cíntia Santos Estevam falou, aí comentou a questão também do antifascismo. Então,
queria que você comentasse essas duas situações também. Cíntia, eu vi a pergunta de Maura aqui. Qual é a pergunta de Cíntia? Acho que não foi bem uma pergunta, foi um comentário dela. Entendi. Tudo bem. Ó, respondendo à pergunta de Maura, eu acho que assim, um dos mecanismos a gente está utilizando, que é esse aqui. Redes sociais. Diego na atividade, um abraço. Pois é, temos que se posicionar mesmo. Então, uma das ferramentas, né, que existem é essa aqui, que a gente já está utilizando. Redes sociais, né, o WhatsApp, a gente viu, inclusive, no período da campanha eleitoral aí, que é uma grande, vamos dizer assim, um grande meio para se disseminar informação, né, seja para o lado deles ou para nós. Então, a gente precisa também aprender com as armas do inimigo, porque se a gente permite, né, que se dissemine fake news pelas redes sociais de uma forma que simplesmente, né, você direciona, né, para as redes, e a estratégia do bolsonarismo é muito clara nesse sentido, né? Eles combatem todo tipo de informação que vem de outras redes, montam uma rede própria, né? Eu vi outro dia uma reportagem que tinha uma lista de 66 blogs. Isso daí só as ferramentas, né, online aí, para além do WhatsApp, que a gente viu aí a denúncia no período eleitoral da disparo em massa de mensagem, robô. Então, o que a gente está vendo aí, né, é que as redes sociais ela também são um espaço de disputa das ideias muito grande. E eu acho que é uma das ferramentas que a gente tem aí para utilizar, né, e ocupar de fato essa ferramenta para fazer um trabalho de educação política. Eu diria que para quem é fã, né, quem gosta aí, mas a gente tem o exemplo aí, por exemplo, dos YouTubers, Whindersson Nunes, Felipe Melo, né? Agora a gente tem também a Anitta que está fazendo live para debater política. Então, eu acho que são ferramentas que são importantes, de fato, a gente ocupar, né, para fazer esse trabalho de educação política. Mas a gente ainda não pode, né, esquecer que nós temos as ruas. É claro que nós estamos num período de pandemia. Então, nesse período, né, eu tenho, inclusive, contribuído bastante lá no bairro do George Américo, em Feira de Santana, com ações voltadas, né, aí para um trabalho focado, né, nas famílias trabalhadoras aí que estão em situação de vulnerabilidade por causa do período da pandemia, perderam emprego, estão sem renda. A gente tem uma realidade muito gritante na periferia, que é a questão da informalidade, né? Não só o desemprego, mas a informalidade. E essas pessoas hoje, né, elas estão aí à mercê, né? Não é à toa que nós tivemos aí 60 milhões de pessoas que solicitaram, né, quase 60 milhões, isso foi o último dado aí da Caixa Econômica, que estão recebendo o auxílio emergencial. O dado das solicitações são mais de 100 milhões de brasileiros, ou seja, mais da metade da população brasileira, né, precisando do auxílio do Estado. E o que a gente tem aí, né, também, quando eu estou falando de ferramentas, né, que você pergunta e Maura traz também, a ferramenta da solidariedade, nesse momento, Olivia mandando um emoji aí, um beijo, Olivia. A ferramenta da solidariedade nesse momento, né, ela é central para a gente superar o período da pandemia. E é também uma forma de combate, né, ao bolsonarismo. Por quê? O que é que o bolsonarismo quer? O bolsonarismo, quando ele incita as pessoas a voltarem ao trabalho, né? O Bolsonaro, quando ele vai para as ruas, nega a política de saúde pública, ou quando vai para a rede nacional dizer que é uma gripezinha, né? Ou quando ele simplesmente desobedece às próprias regras estabelecidas pelo Ministério da Saúde de distanciamento social, isso daí, querendo ou não, né, é uma forma de alimentar uma prática política, né? Porque quando a gente fala de prática política, não é só para quem está candidato, quem é vereador, quem ocupa nenhum cargo político, não, viu, gente? Nós
fazemos prática política no nosso cotidiano. Cada conduta que a gente tem, cada postura, cada ato que nós fazemos no nosso dia a dia tem um conteúdo político. E o conteúdo político da solidariedade nesse momento é fundamental para a gente, quando eu falo a gente, né, são as representações dos setores populares da sociedade brasileira que discordam, né, dessa política de retirada de direitos, que discordam dessa política, né, do governo que quer entregar para a iniciativa privada as riquezas nacionais, que quer acabar com o sistema de proteção social, desde o SUAS, o SUS, o Bolsa Família, né, toda a sanha desse governo privatista, a gente estar junto do povo no momento de dificuldade tem um papel revolucionário nesse momento. Então, isso também é uma forma de a gente combater o fascismo, estando junto com o povo. Somos povo e estamos juntos com o povo. Não podemos deixar o povo passar por esse momento, né? É claro que nós temos que obedecer todas as regras aí, né? A prevenção também ao coronavírus faz parte dessa prática política. Então, né, é um trabalho desde doação de alimentos, né, desde contribuir também para educação voltada para a higiene, porque muitas dessas pessoas que vivem nas periferias brasileiras sequer têm acesso a itens básicos de higiene. Então, não é que a gente vai ocupar o lugar do Estado. É papel, sim, do Estado garantir para o povo brasileiro nesse momento. E a gente deve reivindicar, o Estado garanta, né? O auxílio emergencial, inclusive, é uma grande conquista nesse sentido, mas a solidariedade também é um papel fundamental do combate ao fascismo. Por último, Eric, né, para tentar fechar a questão do tema do fascismo, acho que ainda vai abrir outras questões aí, mas eu acho que essas manifestações que estão acontecendo nesse momento, né, se ainda não servem para a gente simplesmente se posicionar, vamos lá, o que inclusive envolve aglomeração, e é importante que a gente tenha ciência disso, né? Muito difícil a gente fazer manifestação no Brasil com distanciamento de 1,5 metro, fazendo quadradinho, quando as pessoas, na verdade, estão sugerindo aí fazer uma manifestação de enfrentamento ao fascismo na rua. Mas eu acho que a gente precisa observar com muita generosidade, nesse momento, essa movimentação das torcidas organizadas, né? O exemplo aí da torcida do Corinthians, que junto com outras torcidas, né, nesse último domingo, foi para a Avenida Paulista, e respeitar, né, a coragem desses torcedores, né, dessas pessoas que estão indo fazer um enfrentamento, dizer um não na rua ao fascismo, né? É nossa prioridade, sim, salvar as vidas, mas a gente também não pode simplesmente observar calados, né, a escalada fascista que está acontecendo. Então, todo o meu respeito às torcidas organizadas aí, né, que foram se manifestar nas ruas nesse domingo. Eu acho que passa um pouco por... São vários caminhos, né? Mas eu acho que cada pequena ação que a gente vai fazendo, ela também contribui para a gente enfrentar esse período aí tão difícil que nós estamos vivendo. É isso. Então, só uma coisa, Pablo. Olha, quando chegar mais ou menos em 59 minutos de live, ela vai ser derrubada pelo Instagram. Sempre é assim, qualquer live. Aí, no caso, quando ela for derrubada, certo? Aí você baixa, pede para baixar e reinicia a live, certo? Ok. Porque eu tô sem relógio aqui, sem nada. Mas a qualquer momento pode cair. Aí é necessário baixar, porque você envia para a coordenação para poder postar depois no feed do Instagram da PJ, certo? Tá bom, tudo bem, Eric. Acho que tem mais perguntas aí. Sim. Então a gente já falou, né, a questão do antifascismo, das organizadas, né? Mas essa ligação que pode ter também com esses movimentos, de certa forma, é um movimento de rua, né? Esse movimento de rua tem alguma ligação, né, com algum outro momento da nossa história?
recente no país? Eu me lembro muito de 2013, viu, Eric? Sendo bem sincero, o resultado, né, para quem participou de 2013, a gente sabe que não foi muito dos melhores, né? Para quem não acompanhou esse esse período, né, as manifestações de junho de 2013, elas surgiram ali como uma demanda, né? E isso, inclusive, aconteceu ali, curiosamente, também no estado de São Paulo. E as manifestações, elas tinham aquela demanda da questão do transporte, né? Passe livre, redução do preço da tarifa. E depois virou uma coisa assim de louco, né? Porque, com todo respeito aos loucos, virou uma coisa assim muito sem controle, né? Vamos dizer assim, você tinha inúmeras pautas, inclusive tinham pessoas que iam para a rua sequer sabiam porque elas estavam indo para a rua, elas estavam indo para a rua, mas virou um grande frisson nacional. Vamos para a rua, vem para a rua, né? E essas pautas, né, que eram na verdade pautas progressistas, ou seja, que queriam mais direitos sociais, que queriam mais Estado, mais saúde, mais educação, mais transporte, né, naquele momento elas foram capitaneadas por interesses outros, né, e aí veio a pauta do combate à corrupção, nasceu nas manifestações de junho de 2013, ou pelo menos de uma forma mais contundente, né? Essa pauta ela surgiu ali de uma forma bastante caracterizada, que a gente falava coisa da PEC 37, que ia impedir o Ministério Público de fazer investigação contra a PEC 37. Eu vi, inclusive, amigos meus indo para a rua se manifestar contra a PEC 37, nem sabia o que era a PEC 37. Então, e o estopim, né, vamos dizer assim, que tornou essas manifestações nacionais foi a violência policial. Por isso, né, esse é um fator, acho que é determinante para a gente também sentir e entender um pouco também de psicologia popular. Eu sou advogado, né, não sou um especialista da área da psicologia, mas se é que existe algo, né, muito característico nesses dois momentos, é um pouco de psicologia popular, assim, porque o povo brasileiro tem a questão da solidariedade. Não é à toa que na pandemia essa palavra virou algo assim, né? Desde o pequenozinho ali no bairro fazendo uma pequena ação, né? Mesmo de caráter assistencial, mas até grandes empresas, né? Jornal Nacional aí fazendo a Solidariedade SA, João Dória dando entrevista para agradecer mais de 80 corporações que estão fazendo doação para combate à pandemia. Então virou moda fazer solidariedade. E a questão da solidariedade, né? Imagine você ver ao vivo manifestantes desarmados se manifestando pacificamente, apanhar da polícia. Para que maior solidariedade que essa? Sabe? De você olhar o outro, né? Numa condição de opressão e você se solidarizar, você se colocar, você exercer empatia. Então eu sinto que a violência policial durante durante as manifestações das organizadas, né? Que inclusive é bom destacar, as manifestações a favor do governo estão indo para as ruas todo domingo, inclusive a gente tem vídeo, tem foto dessa turma com porrete na mão, né? Preparada para ir para a pancadaria. A polícia simplesmente não faz nada. E aí, quando você tem as organizadas reivindicando democracia indo para a rua, a gente tem a intervenção policial de uma forma bastante dura, né? A gente tem na mídia ninja, tem nesses o Intercept, né? Essas redes da mídia, vamos dizer assim, o que a gente chama da mídia alternativa, mas uma mídia contra-hegemônica, de fato, são muito necessárias para a gente, inclusive, conseguir ver esse tipo de coisa agora. Mas tudo isso se assemelha a 2013, né? Você tem uma aspiração progressista
que dá origem às manifestações, né? E a partir da violência policial você tem uma grande reação de massas, né, em solidariedade, enfim, que visa massificar aquele movimento. É um perigo que existe, de fato, né, que essas manifestações, a gente viu inclusive até a bandeira aí do antifascismo, que historicamente tem essa coisa aí para quem não sabe, né, o antifascismo ali na década de 20, década de 30, né, que era muito forte aquela ideia da Guerra Civil Espanhola, né, que naquele período levantava essa bandeira vermelha e preta. Ele diz o respeito, ele representa ali na época, né, a união dos comunistas com os anarquistas, né? Isso era o significado da bandeira do antifascismo. Hoje, a gente poderia dizer que o antifascismo ele tem uma aspiração de defesa da democracia, né? Isso, inclusive, vamos dizer assim, pode representar um espectro muito mais amplo que a própria esquerda, inclusive segmentos aí da direita brasileira, mas que estão aí contrários, né, à sanha fascista de Bolsonaro, né, e do seu governo. Então, o que eu poderia dizer é que a gente ainda é muito cedo para analisar essas manifestações, mas é certo, elas têm um caráter que é de fato, né, progressista, até o momento tem representado a defesa dos valores democráticos, o enfrentamento, né, ao bolsonarismo, né, a esse sentimento fascista que está se constituindo. Então, eu acho que eu vejo com muita animação, né, essas manifestações. É claro que existe todo um risco, né, de quando você vai para a rua, num período de pandemia, que essas pessoas, né, elas estejam expostas à contaminação do vírus. Por isso que é muito difícil ainda a gente dizer assim, né, vamos para a rua, porque a gente tem que também ter que responsabilidade com a vida do povo brasileiro, né? Tem vidas em jogo. E não é tão simples assim a gente convocar manifestações nesse período. Ao mesmo tempo que eu não repreendo, né, essa iniciativa das organizadas de se manifestar, porque estão defendendo um valor que é fundamental também nesse período que nós estamos vivendo. Eu estava falando também com algumas pessoas sobre essa questão, né? Tem uma amiga, né? Ela estava mandando para mim, né, um print, e o rapaz reclamando das manifestações das organizadas, né, dessas que foram agora nesse final de semana. E essas manifestações, a gente sabe que, na verdade, eles não queriam estar nesse momento fazendo essa manifestação, mas é uma resposta a essas manifestações, outras, né, que são, né, neofascistas, neonazistas mesmo, né, o pessoal que apoia, né, o desgoverno. Então, eu acho que é uma resposta, acima de tudo, né? A gente, realmente é um momento complicado para fazer manifestação, mas a gente também realmente não pode recriminar se eles estão fazendo uma resposta a essas pessoas que estão destruindo, né, patrimônio nacional, né? Eles estão incentivando a violência contra, inclusive, contra trabalhadores da saúde, né? Não é somente contra os petistas, né? Até mesmo o trabalhador da saúde está sendo agredido, né? Outros trabalhadores essenciais, etc. Então, a gente precisa se contrapor a isso, né? Alguns estão indo para a rua e outros estão também utilizando as redes sociais, né? Outros espaços, né? Mas eu acho que o mais importante é se contrapor, porque o que é que vai ser do país se a gente deixar eles fazerem o que quiserem? Exatamente. Nós estamos correndo um risco. Aquelas pessoas aí, né? Eu tive a oportunidade de ver algumas lives nos últimos dias, de alguns companheiros, inclusive, que combateram a ditadura, né? Que sobreviveram a esse período da nossa história, que resistiram e que estão dizendo aí, né? Que de fato, né? Muitos deles estão afirmando que existe uma movimentação muito real, o que a gente poderia até fazer um paralelo, talvez, com o que foi o AI-5, né? Porque se a gente tiver, vamos dizer assim, né, uma análise dos últimos anos, a gente afirma, né? Houve um golpe em 2016. Assim como houve um golpe em 1964. Pode não ter sido um golpe com armas, com tanque na rua, mas foi um golpe jurídico parlamentar. Depois desse golpe, nós temos aí um aprofundamento,
mesmo com governos eleitos, né, pelo voto, na verdade o governo Bolsonaro, um aprofundamento daquilo que foi gestado em 2016. Então, se a gente quiser fazer um comparativo ali, né, em 1968, 4 anos depois do golpe, nós tivemos mais 5, que foi o período ali que há um endurecimento do regime militar, da ditadura militar. Então, é bom que a gente fique bem, fique bem atento, né, ao que nós estamos vivendo e não deixe de se posicionar, porque, de fato, o que está em jogo é algo que pode nos levar, né, a muitos anos aí, talvez, de regime autoritário. E eu acho que isso a gente não pode permitir, né? A gente precisa denunciar, assim como há uma reação das instituições, até mesmo aí, né, ministro do Supremo, parlamentares, jornalistas, diversas entidades, a OAB, a própria Comissão Brasileira de Justiça e Paz, que assinou um desses pedidos de impeachment, né, de Bolsonaro. Então, eu acho que a gente precisa ter muita atenção e responsabilidade no período que nós estamos vivendo. Assim como a gente precisa ter responsabilidade com as vidas do povo brasileiro, né, a preservação das vidas na pandemia, nós precisamos ter responsabilidade também com a defesa e a garantia do regime democrático. Não podemos permitir, né, que o Brasil volte a um período autoritário. Eu acho que a gente não pode deixar que isso aconteça. É isso. Também pegando aqui o comentário, o Ian lá de Santo Estevão comentou também, né? Até também os profissionais da mídia, né? Estão sendo atacados, né? Jornalistas, repórteres. Então, é uma coisa que está, né, acontecendo aos nossos olhos, né? E aquilo que muita gente está comentando, né? Não adianta, né? Toda a semana ter nota de repúdio, né? Somente nota de repúdio exatamente igual toda semana não vai adiantar nada para o país, né? Então, a gente precisa agir, né, de outra maneira, né? Com certeza. Procurar instigar, né, os poderes, né? De certa forma, alguns momentos eles estão fazendo a sua parte, mas ainda não é o que o Brasil precisa, né? O Brasil precisa se livrar, né, desse momento de tensão que está acontecendo. Porque qual o local no mundo que está tendo esses problemas que a gente está tendo durante a pandemia, né? Acho que só aqui mesmo. Eu acho que cada país ele tem características muito próprias, assim, né? Existem coisas que são gerais, por exemplo, a gente tem um sistema capitalista. Isso é muito generalizado, né? Salvo pequenas exceções. A gente vive uma pandemia, isso é generalizado. Então, mas o Brasil, claro, tem suas características próprias históricas da formação social, né? A gente estuda muito isso nós da consulta nos cursos Realidade Brasileira, né? A gente estava até lembrando hoje, vendo uma foto aí de 5 anos atrás, estava concluindo a turma do Realidade Brasileira, a gente vai buscar aí essa especificidade, né, do que é a formação social do Brasil. Mas a gente está vendo também os Estados Unidos, por exemplo, também com a sua característica própria, né? Existe ali a movimentação dos negros e negras que estão denunciando, né, o assassinato lá do George Floyd, e que isso é algo muito próprio da história dos Estados Unidos, né, remete ali ao período da escravidão, remete ao período da guerra, né, de secessão, o período da independência. Você tem, na história dos Estados Unidos, né, um partido somente de negros e negras, que era o Black Panthers Party, o Partido dos Panteras Negras. Então a gente também está vivendo lá nos Estados Unidos, né? Trump lá está ameaçando colocar o exército na rua, se os governadores não adotarem uma postura mais dura. Então, como você mesmo disse no outro momento aqui da live, a gente está vivendo um período aí, talvez, de escalada autoritária, que também não é uma coisa só do Brasil, né? A gente vê na Europa, né, os movimentos fascistas, passeatas de neonazistas, a Ucrânia, golpes fascistas. Então, isso também não é uma coisa de